Olá! Todos nós gostaríamos, às vezes, que nossa vida tivesse sido diferente. A gente olha para o nosso passado e a gente fica pensando, se eu não tivesse nascido nessa família, se o meu pai tivesse sido um pouco mais rico, se não tivesse acontecido aquele acidente, se eu não tivesse passado por aquele trauma. Todos nós olhamos para a nossa vida e ficamos imaginando como ela seria se nós tivéssemos feito outras opções e não as que nós fizemos. Não é verdade? Há em todos nós aquele desejo de imaginar por onde andaria eu, por onde andaria você, por onde andaríamos nós se a gente tivesse feito outras opções que não as que nós de fato fizemos. Mas isso é um exercício meio tolo. Por quê? Porque essas outras hipóteses, elas se diluíram em nada, elas acabaram se transformando em coisa nenhuma, porque nós não fizemos aquelas opções. Às vezes nós ficamos pensando se Deus não foi de alguma maneira injusto conosco, nos fazendo nascer no bairro em que nós nascemos, nascer na família que nós nascemos, ter tido a sorte que tivemos, ter tido a altura, ter tido mais ou menos cabelos, ter tido olhos azuis ou olhos castanhos. Por que minha vida é do jeito que é e não como eu imaginaria que ela deveria ser? Essa angústia que muitas pessoas carregam no coração precisa ser bem resolvida. E uma das maneiras para a gente resolver essa angústia é olhar para a vida de Jesus. Como Jesus lidou com a sua história, como foi que ele lidou com a sua infância, com os meios onde ele nasceu, a cidade onde ele nasceu. Veja bem, Jesus lidou com a sua realidade do jeito que ela era. Deus não fez com que o mundo acolhesse Jesus de uma maneira diferente. Não, ele nasceu, ele viveu de acordo com a realidade histórica. Deus poderia ter tirado Herodes do trono da Palestina, Deus poderia ter tirado César do trono de Roma, Deus podia ter dado uma ajeitada na história para que a vida não fosse tão hostil para a chegada do seu filho na terra, mas Deus não fez isso. E a lição que nós aprendemos é que nós podemos sim triunfar mesmo na realidade onde nós vivemos, porque essa é a nossa realidade. Há algum tempo atrás eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui visitar um advogado, nós estávamos com a causa jurídica na nossa igreja, e eu precisava conversar com o advogado, e o advogado começou a contar para mim o lugar onde ele estudou. Tinha estudado num colégio que aos 14 anos de idade ele já lia os clássicos da literatura antiga, ele tinha lido Cícero, ele havia lido Sêneca, no original em latim. E ele virou-se para mim e disse, eu estudei latim numa gramática francesa. E aí eu fiquei pensando, porque na época em que este homem, que tinha um pouco mais de idade do que eu, mas era mais ou menos contemporâneo da minha infância, na época em que ele estava estudando nos melhores colégios, eu estava estudando num colégio público, em que os professores faltavam, em que as carteiras eram quebradas. E naquele instante uma angústia nasceu no meu coração. Por que Deus não mudou a minha história? Por que Deus não melhorou a minha infância, mudando algumas variáveis externas para que eu pudesse viver uma vida melhor? Mas aí nessa hora que eu fiquei pensando, foi importante eu passar por aquilo que passei, de eu não ter tido a experiência que esse homem teve. Tanto que eu estou do lado de cá da mesa como um homem de Deus e ele está do lado de lá da mesa apenas como um advogado. Então, a lição que nós aprendemos é que Deus poderia mudar a nossa história de vida, melhorar as circunstâncias, mas isso não faria de nós pessoas melhores. Isso não nos daria a têmpera que nós precisamos para vencer e para lutar. Isso não daria a nós as condições que nós precisamos para atravessar qualquer circunstância, seja ela qual for, debaixo
daquela uma verdade que precisa nortear a nossa vida. E que verdade é essa? A verdade de que nossa vida não depende de fatores externos. A nossa vida depende de conteúdos internos do nosso coração. Na verdade, Deus, quando nos chama para o Evangelho, não é para mudar as circunstâncias externas da nossa vida. Deus, quando nos chama para o Evangelho, é porque Ele deseja alterar as condições internas do nosso coração. Lembram que Jesus disse que é do coração que procede? Tudo que há de bom e que há de ruim é do coração que procede água doce ou água amarga. Então Deus quer transformar, na verdade, são os conteúdos da nossa alma. Deus está querendo transformar os valores que nós temos, não as nossas circunstâncias. E a angústia das pessoas é que elas imaginam que podem transformar as circunstâncias ao redor e permanecerem os mesmos. E que na mudança externa isso vai alterar os conteúdos do coração. Não altera. Eu conheço pessoas que nasceram em berços de ouro, viveram circunstâncias as mais agradáveis da infância, em lares funcionais, pais amorosos, e isso não contribuiu em nada para que eles fossem pessoas dignas, verdadeiras e honestas. E eu conheci muita gente que já passou por tanta luta, mas as lutas, ao invés de destruírem com essas pessoas, deu a elas raízes, deu têmpera, ajudou essas pessoas a olharem para a vida com uma nova atitude, uma atitude diferente de alma. Então, amigo, às vezes eu vejo pessoas querendo encontrar refúgio na religião, encontrar refúgio no Evangelho, querem ouvir a mensagem do Evangelho, mas eles querem ouvir a mensagem do Evangelho com a atitude daquela pessoa que diz assim: Deus, muda as minhas circunstâncias, muda a minha realidade de vida, compensa a minha infância que foi tão triste, compensa a minha dor de menino, os traumas que eu passei, compensa me dando agora no presente coisas boas, agradáveis e bonitas. E aí vem a mensagem do Evangelho dizendo não. O objetivo da mensagem cristã não é mudar as circunstâncias ou compensar uma injustiça que você sofreu na sua infância. A mensagem do Evangelho se propõe a mudar os nossos valores, mudar aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Jesus quer mudar a nossa vida, quer mudar o nosso coração. Como que Deus quer mudar o nosso coração? Quer mudar o nosso coração mostrando para cada um de nós que quando nós revemos, inclusive a nossa natureza de pecado, de maldade, e somos honestos para dizermos para Deus: Deus, eu quero ser transformado. Mesmo que as nossas circunstâncias ao nosso redor não mudem, nós vamos mudar. E quando a gente muda interno, a gente começa a ver o mundo diferente. A gente se reconcilia com o nosso passado. A gente se reconcilia com a nossa vida antiga. Eu me lembro de ter lido um texto do Fernando Veríssimo, em que ele fala de um dia do aniversário em que ele se encontra num bar, que era o bar imaginário. Ele vai para um bar e ele diz: aquele bar é um bar imaginário. E lá no bar ele encontra várias pessoas ao redor que estão todas parecidas com ele. E ele diz: quem é você? Aí a outra pessoa diz: eu sou você. Mas eu? Ele diz: sou você, se você tivesse passado naquele teste do Botafogo que você fez para ser jogador de futebol. E aí? E aí? Pois é, e aí ele vai dando o caminho que a vida da pessoa teria tido se tivesse feito aquela opção de ser jogador de futebol. E o Fernando Veríssimo termina falando desse bar imaginário dizendo: eu sou a melhor versão de mim mesmo hoje. Se eu tivesse feito qualquer outra opção, ter me casado com aquela mocinha que eu achei que eu devia ter me casado, se eu tivesse feito aquele curso que eu devia ter feito, se eu tivesse passado naquele concurso que eu acho que eu deveria ter passado, se eu tivesse ganhado naquela loteria que eu devia ter ganhado, se eu tivesse nascido de pais que eu